Bom dia, senhoras e senhores. Mais um projeto Produção Profissa no ar. Numa segunda-feira com cara de sono. Mas é isso aí, todo dia, né? Ontem eu tava aqui também, hein? Domingão, ontem foi massa. Ontem eu conversei com o Júnior Evangelista, que é um super técnico de som, que faz parte da minha equipe. Nem sei há quanto tempo, a gente ontem tentou fazer essa conta, mas foi muito difícil, a gente parou. Mas foi uma conversa muito legal e muito interessante para quem é produtor, quem está começando nessa área de produção, porque ele falou o que a gente não deve fazer, né? O que o produtor não deve fazer com a equipe técnica e o que é que o, é, e como um produtor deve agir com relação à técnica. Isso foi muito legal. Super vale a pena dar uma olhada, tá? Sempre nas minhas redes, estão por aí, nas minhas redes, no meu Instagram, no IGTV, eu salvo todas essas lives. E no Facebook sempre fica salvo também. E no YouTube também. Tudo tá lá, gente, não tem desculpa. Vai lá e assiste, e se instrui, e fica sabendo o que é que o técnico quer, como é que o técnico quer que você trate ele. Vai ser legal. Bem, e a conversa de hoje, eu adoro fazer essas conversas baseadas na pergunta de alguém, certo? Então, quem me fez essa pergunta hoje foi Bia Vitor, que é uma fofíssima e ela é uma pessoa que lida com prestações de conta, né? Ela fiscaliza e tal. E ela mandou uma mensagem, abriu uma caixa de mensagem, ela mandou uma mensagem, ou abriu uma caixa de pergunta, né? E ela mandou uma mensagem pedindo para que eu falasse um pouco com vocês sobre aquela documentação da prestação de contas que a gente não sabe muito bem como é que faz, porque não é muito do nosso universo, né? Na verdade, é de universo contábil e que o produtor tem que se meter a fazer, porque é o jeito, né? Então, aí ela mandou uma pergunta que era assim: qual é a diferença? Explica pra galera qual é a diferença entre nota fiscal e cupom fiscal. Aí o que eu pensei em fazer? Hoje eu vou conversar com vocês sobre a documentação que é exigida nos projetos, nos editais, ou quando a gente vai prestar serviço para uma instituição pública, né, como prefeitura, governo do estado, a documentação que é exigida da gente para a gente poder receber esse dinheiro ou para a gente poder pagar alguém no nosso projeto. Beleza? Hoje a gente vai entender um pouquinho, falar um pouquinho sobre essa documentação que a gente tem que providenciar, tá? Então, quando a gente coloca um projeto num edital, e aí é aprovado, festa, alegria, geral, quando a gente vai pagar esses fornecedores que estão previstos no nosso projeto, a gente tem que pagar de acordo com a orientação de quem está patrocinando esse projeto, né? Então, tem um volume enorme de documentação, às vezes é bem simples, às vezes é bem complicado, e tem esse volume enorme de documentos que a gente tem que entregar. Então, é sobre esses documentos que a gente vai falar hoje, tá? Eu gosto sempre de conceituar no começo, né, de que tipo de documentação eu estou falando agora. Eu estou falando do documento eu estou falando da documentação que é exigida quando você aprova um projeto ou da documentação que é exigida quando você está prestando serviço para uma empresa pública, para uma instituição pública, e que eles pedem um monte de papel para você poder receber. Então, é importante que você saiba, se programe, se planeje, se arme, para depois você não ficar aí choramingando, reclamando, dizendo que a prefeitura demora a pagar, e na verdade é porque você não entregou a sua documentação. Tem isso, tá pensando que não? Mas tem. Tem sim. Como você precisa entregar essa documentação para a prefeitura poder pagar, tem muita gente que não recebe essa documentação, ou não entrega essa documentação porque está com alguma pendência, e depois fica lá dizendo que a prefeitura não paga e tal, etc. Tudo bem que tem várias instituições que realmente demoram a pagar depois que você já fez o serviço e tudo, mas às vezes não é culpa da instituição, não. Às vezes é porque você não entregou a documentação que tem que entregar, tá? Então, para você não passar esse tipo de perrengue, eu vou conversar um pouco hoje sobre essa documentação. Você sabe que eu estou aqui para te livrar dos perrengues da produção cultural, né?
E eu estou aqui também para te ajudar a viver de produção cultural. É isso que eu faço há mais de 20 anos na minha vidinha. Veja que maravilha. Gente, todo dia de manhã, eu tenho uma rinite tão deliciosa que todo dia de manhã eu acordo querendo espirrar. E eu nunca vejo ninguém espirrar em live, só eu espirro em live. Agora, por exemplo, o espirro veio e eu não permiti que ele fosse adiante. Mas o meu nariz agora ficou ruim, eu vou fungar aqui pra vocês, tá? Sinto muito. Então, vamos lá. Se planejar para esses pagamentos é o segredo do seu sucesso. Entender o que você tem que entregar é o segredo do seu sucesso. Entender o que você vai precisar providenciar vai fazer com que você pague as pessoas mais rapidamente e vai fazer com que você receba seu dinheiro mais rapidamente, entendeu? Por isso eu disse, quando Bia falou sobre falar sobre o que é cupom fiscal e nota fiscal, eu pensei, poxa, de repente é melhor eu ampliar um pouco mais e mostrar para as pessoas a importância de se preparar para esse momento, né, dessa juntada de documentos. Vou só acender a luz, rapidinho. Tava assim. Então vamos lá. Entender o que cada documento vai fazer. Quando você entende o que cada documento vai fazer, o que vai acontecer? Você vai perder o medo desse volume enorme de documentos. Quando você entende cada documento. Porque assim, às vezes você recebe uma lista de documentos enorme, com documentos com nomes que você nunca viu, e aí você entra em pânico. Não entra em pânico. Basta você destrinchar essa lista que você vai entender que é mais simples do que parece, tá bom? Não fica nervoso não que vai dar tudo certo. Primeira coisa que você vai ter que fazer é mergulhar no manual de prestação de contas. Mas Carlinha, o que é manual de prestação de contas? O manual de prestação de contas é um documento que normalmente quem escreveu o edital faz, certo? Então, se a prefeitura está propondo um edital, colocou um edital lá, você escreveu e foi aprovado, você solicita para eles um manual de prestação de contas. Nesse manual, tem dizendo tudo que você tem que providenciar antes de pagar qualquer pessoa, né? Antes de pagar os fornecedores que você vai contratar para o seu projeto que foi aprovado, você vai entender toda a documentação que você precisa providenciar. Assim, que você precisa providenciar não, que os seus fornecedores vão precisar providenciar para você. E aí você só vai pagar a essas pessoas quando elas entregarem toda a documentação. Às vezes dói o coração, mas é assim mesmo, certo? Então, você, antes do projeto começar a rodar mesmo de verdade, você vai mergulhar nesse manual de prestação de contas, entender tudo que você tem que entregar. Porque é o seguinte, como é que funciona? Você recebe o dinheiro do edital e você vai administrar esse dinheiro que não é seu, né? Ele é um dinheiro que foi investido no seu projeto, mas você vai administrar ele e depois você vai ter que prestar contas. Então, o dinheiro entrou na sua conta, aí você vai pagar um fornecedor, por exemplo, tá? Quando você vai pagar esse fornecedor, você é o seu patrocinador, você é a representação do seu patrocinador, entendeu? Então, o seu patrocinador disse assim, Carlinha, para você pagar, você tem que ter nota fiscal, recibo e contrato social. Você diz, beleza, patrocinador. Aí, quando você vai falar com o fornecedor, você diz, fornecedor, para você receber, você vai precisar de nota fiscal, recibo e contrato social, certo? Aí, o fornecedor vai te entregar nota fiscal, recibo e contrato social e aí você paga. Você não pode fazer o contrário. Se você pagar primeiro, nunca mais você vê os documentos. É muito assim que acontece. Quando você paga antes de pegar toda a documentação que precisa, você vai demorar um tempão para conseguir essa documentação porque a pessoa perdeu a urgência, entendeu? Então, e aí é muito importante que você entenda exatamente o que estão solicitando, quais as coisas que estão pedindo no manual de prestação de contas, que documentos são esses que o patrocinador está te pedindo para você poder fazer qualquer pagamento. Não faz nenhum pagamento sem
antes de entender isso. Quando você mergulhar no manual de prestação de contas, o que você vai fazer? Você vai listar toda a documentação que é exigida no manual. Porque o manual ele é um documento mais extenso, ele vai explicar muitas coisas. E você quer saber objetivamente o que eu vou pedir para cada fornecedor, o que não pode faltar, o que eu tenho que pedir para eles. Aí você vai fazer uma lista, né? Eu, a mulher das listas, você vai pegar esse manual e você vai entender todos os documentos que estão pedindo e você vai fazer uma lista desses documentos. Fazendo essa lista, todas as vezes que você precisar contratar um fornecedor, você já vai mandar essa lista para dizer para ele o que você vai precisar na hora do pagamento, tá? Porque às vezes o fornecedor precisa se preparar para te mandar essa documentação, tá bom? Mas assim, normalmente eles não exigem nada que uma empresa regular não tenha. O que acontece às vezes é que a empresa não está regular, certo? E aí a gente precisa estimular que essas empresas estejam sempre regulares. Os meus fornecedores, de tanto que eu trabalho dessa forma, porque eu trabalho sempre com editais e sempre com empresas públicas, né? Os meus fornecedores já sabem que para trabalhar comigo tem que estar tudo redondinho, bonitinho, não pode ter nenhum furo, porque senão eles não recebem. Ai, fungados. E aí, antes de você pagar essas criaturas, você vai conferir toda a documentação. Não basta ter o papel na mão, você precisa conferir esses papéis, tá bom? Então você vai conferir, por exemplo, numa nota fiscal. Primeiro você vai conferir se ela está válida, se a empresa está ativa, porque tem isso, minha gente. A empresa, ela precisa estar ativa. Às vezes a pessoa consegue emitir uma nota fiscal e a empresa não está ativa, principalmente quando é uma nota fiscal de talão. Aqui em Recife não tem mais nota fiscal de talão, é só nota eletrônica. É muito melhor, porque aí você já pula uma parte. Mas quando é nota fiscal de talão, você tem que realmente dar uma investigadazinha para ver se está tudo ok. Você tem que conferir na nota fiscal a descrição da nota fiscal, se está a descrição correspondente ao que está no seu projeto. E se a pessoa preencheu certinho, né? Você tem que conferir o valor, você tem que conferir a empresa se está ativa, você tem que conferir o CNAE, que é um código de atividade, né, do serviço, tem um códigozinho que fala exatamente o que é aquele serviço. Desculpa, tem um código que fala exatamente qual é o serviço que você está prestando com aquela nota, né? E a empresa tem que ter o código da descrição, né? Então, se eu sou produtora teatral, eu vou ter um CNAE de produção teatral, tá? Então, isso você tem que conferir antes de entregar, né? No recibo, conferir se o recibo está equivalente à nota. Cada documento que você pegar, você vai conferir, né? Você vai se pedir no contrato social da empresa, você vai conferir se o contrato social tem alterações, aí você vai pedir as alterações que foram feitas, né? Você vai pedir assim, me manda a alteração mais recente, para saber tudo que foi alterado. Ei, Pedrinho, bom dia, que massa! Hoje eu estou falando sobre prestação de contas, coisa que você faz muito, né, Pedrinho? Então, aí você vai conferir tudo isso antes de pagar a criatura, porque senão você não tem mais, né? Então, por exemplo, se no edital que você entrou exige nota fiscal, recibo, se vai exigir, por exemplo, uma foto, uma filmagem do prestador de serviço, você já pede esse prestador de serviço, você já fica com ele na mão, entendeu? Você já diz, eu preciso da nota, disso, daquilo da foto também, de você trabalhando. Pedrinho tá falando aqui, eu não gosto não, mas faço, é muito importante. Menino, pior que eu gosto, né? Tu sabe, né, que eu gosto. Então, eu tô aqui ajudando a galera a sofrer menos com isso. Porque tem muita gente que tem muito medo, né? Não só não gosta, mas eu tenho medo de fazer isso, medo da documentação. Mas você sabe também que não é para ter medo, porque é mais simples do que parece, só precisa realmente de organização,
né? E de método, né? A gente precisa ter método. Então, a gente cria esses métodos e vai fazendo, né? Então, por exemplo, se lá na exigência, no manual de prestação de contas, diz que você vai ter que entregar uma foto do prestador de serviço, já pede essa foto para ele e se livra. E aí você faz essa lista e vai conferindo tudo antes de pagar a criatura. Depois, se você for tentar conseguir essa documentação depois que você já pagou, vai ficar mais difícil, tá? Não é que você não vai conseguir, não. É só que você vai ter um pouco mais de dor de cabeça e eu estou aqui para evitar que você passe perrengue. Então, se eu estou aqui para evitar que você passe perrengue, eu já estou logo dando essa dica que é melhor pagar depois que você tiver tudo na mão. E agora, falando sobre os documentos em si, né? Cada documentozinho. Primeiro, vou responder a pergunta de Bia falando sobre qual é a diferença entre nota fiscal e cupom fiscal. E se eles são aceitos em projetos e tal. Vamos lá. A grande diferença entre um e outro é que na nota fiscal você tem o nome do tomador do serviço. Na nota fiscal você tem o nome do comprador. E no cupom fiscal você não tem o nome do comprador, certo? Por isso, tem muitos editais que não aceitam o cupom fiscal como comprovação em um projeto cultural, certo? Porque você precisa identificar quem está comprando, né? Você precisa identificar quem está tomando esse serviço. E quem é que está tomando esse serviço? É você, né? Vou explicar. Por exemplo, eu contratei um equipamento de som, tá? Então, eu preciso comprovar para o patrocinador que fui eu que contratei aquele equipamento de som. Então, na nota fiscal, vai ter o meu nome como tomador do serviço. Porque tem lá tomador do serviço e prestador de serviço. O tomador do serviço é quem está comprando aquele serviço. E o prestador de serviço é quem está prestando aquele serviço, certo? Então, na nota fiscal vai ter que ter o meu nome para comprovar que fui eu que contratei aquilo ali. E no cupom fiscal tem somente dizendo qual foi a despesa, o valor, a data, tudo certinho, mas não tem o nome do comprador. Por isso que o cupom fiscal muitas vezes não é aceito como comprovação em prestação de contas de projetos, porque você precisa comprovar que foi você que comprou aquilo e não outra pessoa e você pegou a nota e botou ali no seu projeto, entendeu? É isso. E na nota fiscal você tem a possibilidade também de colocar na descrição os dados do seu projeto. Isso é muito importante, porque isso é também uma exigência dos projetos, né? E aí você pode colocar na descrição da nota, você pode colocar lá a descrição do seu projeto, e isso é massa, tá? Essa é a diferença básica entre cupom fiscal e nota fiscal. Então, tem editais que aceitam cupom fiscal e tem editais que não aceitam cupom fiscal na prestação de contas. Por isso, porque o cupom fiscal não tem o nome de quem comprou e na nota fiscal tem. Tá? Bom dia, Sandra, bem-vinda. Hoje eu estou falando sobre documentação para você não se enrolar na hora que você for pagar seus fornecedores ou na hora que você prestar serviço para uma prefeitura ou para o governo do estado e você tiver que entregar toda essa documentação. Estou destrinchando um pouquinho o que é cada coisa. Uma coisa que pedem muito são as certidões negativas. As certidões negativas, elas são documentos que comprovam que você não está devendo imposto. Beleza? É basicamente isso. Só que, por que eles pedem 1 milhão de certidões negativas? Porque a gente paga imposto a 1 milhão de pessoas, né? A gente paga imposto a instituições diferentes. A gente paga imposto, por exemplo, ao município, ao governo do estado, ao governo federal. A gente paga INSS, tem vários impostos que a gente paga. E quando eles solicitam as certidões negativas da gente, eles querem saber se você não está devendo a ninguém. Então, eles pedem certidão negativa do município, certidão negativa do governo do estado, certidão negativa da União, que é do governo federal.
certidão negativa do INSS. E assim vai. É muito comum a gente se enrolar exatamente aí. Por quê? Porque para você ter a sua certidão negativa, você tem que estar com os impostos todos em dia, certo? Como é que eu emito uma certidão negativa? Eu entro no site, dá um Google lá, CND, município Recife, por exemplo. Vai aparecer lá um botão para você apertar e emitir sua certidão negativa. Então você entra no site, coloca os dados e esse documento sai para a gente. Isso é bem, bem simples, tá? Agora, se você estiver devendo, por exemplo, o IPTU, seu CPF, no seu CNPJ já não sai a certidão negativa. Se você estiver devendo ISS, que é o imposto devido ao município, a sua certidão negativa do município não vai sair. Se a sua empresa estiver devendo ISS, a sua certidão negativa não vai sair. Se a sua empresa é um MEI, que não paga os impostos separadinhos assim, vai ser massa. Se você tiver com o seu MEI em dia, as suas certidões negativas saem todas. Se a sua empresa for uma empresa simples, optante pelo simples, você paga o imposto como se diz, num boleto só, sabe? O imposto simples, todos os impostos estão nesse único boleto. Você vai pagar esse boleto todo dia 20 do mês, né? Dependendo das notas fiscais que você emitiu. E pagando esse boleto, suas certidões ficam todas limpinhas, bonitinhas e organizadinhas, tá? Agora, se você tem funcionários, você tem que pagar as guias de previdência social. Se você não pagar a previdência social, a sua certidão negativa da União, que é do governo federal, ela não vai sair. Então, o meu conselho é que se você ainda é MEI, não tem problema, você paga seu MEI em dia e as certidões vão sair ok. Se você já deixou de ser MEI porque ultrapassou aquele limite e graças a Deus está recebendo mais dinheiro, você vai precisar da ajuda de um contador. Ele que vai te ajudar a dizer tudo que você tem que pagar para não ficar faltando nada, para você poder ter as suas certidões todas em dia. Então, não perde isso de vista, porque ter as certidões negativas em dia é o que vai fazer com que você receba o seu dinheiro com mais tranquilidade e mais facilidade, tá bom? Você tem que ter realmente essas certidões em dia para poder você receber pagamentos de patrocínio ou pagamentos feitos por empresas públicas, tá bom? Instituições públicas. Então deu para entender o que é certidão negativa, eu acho, né? E como é que emite e tal, basta entrar no site, emitir é bem simples. Um outro documento muito exigido também é o cartão do CNPJ. Sempre exigem o cartão de CNPJ da gente. O que é o cartão de CNPJ? O cartão de CNPJ é mais ou menos como se fosse a identidade, o cartão de identidade da empresa da gente. Nesse cartão de CNPJ tem endereço, telefone, e-mail, aí tem a razão social da empresa, o número do CNPJ, tem também a descrição de todos os serviços que a empresa é apta a prestar, né? Tem lá o número de todos os quinais que a empresa tem, né? na sua constituição. Então é realmente como se fosse assim, o raio-x da empresa num único papel. Então normalmente eles pedem esse cartão de CNPJ. Para emitir esse cartão de CNPJ também é uma coisa muito simples. Você dá um Google lá, emitir cartão de CNPJ, que vai aparecer um link. Você clica lá e emite esse cartão de CNPJ, que é um papel onde tem todas as informações, resumidamente, todas as informações da sua empresa. Nossa, eu fiquei com o nariz muito entupido agora, porque eu não dei aquele espirro logo no começo dessa live. Eu devia ter espirrado aquele espirro, não era? Agora eu vou ficar o resto da live fungando para vocês. Que péssimo. Contrato social é uma outra coisa que exigem. O contrato social da empresa é o objeto de formação, o documento de fundação da empresa. O contrato social é o documento de fundação da empresa. Então, se a sua empresa é um MEI, o seu contrato social é o requerimento de empresário.
Quando você vai abrir uma empresa MEI, tem um documento que você preenche chamado requerimento de empresário. Então, esse é o documento de fundação da sua empresa. Quando lhe pedir esse contrato social da sua empresa e você tem uma empresa MEI, você entrega o requerimento de empresário. Quando é uma empresa limitada, uma ME, aí você tem o contrato social da empresa. Nesse documento tem dizendo também como a empresa foi constituída, né? Se tem sócios, se não tem sócios, qual é o capital inicial, né, de investimento, enfim, tudo que aconteceu na sua empresa no momento que ela apareceu no mundo. Esse é o contrato social. E o contrato social, às vezes, você muda, né? A minha empresa era MEI, virou ME, mudei de endereço, sei lá, botei mais KNAI. Tem coisas que você vai mudando no caminho. E aí, quando você faz uma mudança, tem o que a gente chama de alteração contratual. Essas alterações, elas são importantes para quem está contratando você. Por exemplo, às vezes, digamos que você vai prestar serviço como produtor de teatro e na sua empresa não tem o KNAI de produção teatral. E aí o que você faz? Você fala com o seu contador e aí ele vai fazer essa alteração na sua empresa, colocar esse KNAI porque você precisa dele. Quando ele fizer isso, vai ter o que a gente chama de alteração contratual. E aí, quando você for prestar serviço que alguém lhe pedir o contrato social da empresa, vai prestar serviço de produção teatral, você tem que ter alguma coisa que comprove que você fez essa alteração, né? Aí você pode entregar, aí você entrega o contrato social e entrega a alteração contratual. Mas o CNPJ, ele é um documento que você tem condição de ficar sempre atualizando ele. E lá no CNPJ tem todas essas informações. Então, não são todas as instituições que lhe pedem o contrato social da empresa. Até porque o contrato social da empresa é um documento íntimo, né? É um documento que fala como é distribuído o lucro da empresa, por exemplo. Então, tem muitas empresas que não entregam e que odeiam quando alguém pede o contrato social da empresa. Mas, às vezes pedem e pedindo você já sabe o que entregar, tá bom? Às vezes, normalmente pedem somente o cartão de CNPJ, mas às vezes pedem o contrato social da empresa. Então, se você é MEI, já sabe, entrega o requerimento de empresário, que vai ser a mesma coisa. Se você fez alterações na sua empresa, lembra que você tem que entregar o que foi a fundação e as alterações, beleza? Uma coisa que pedem sempre é um recibo, quer dizer, ultimamente tem editais que já não pedem mais recibo porque você pode pagar com Pix, com transferência, com alguma coisa assim que já comprova que você pagou aquela criatura, né? Mas o recibo, existem dois tipos de recibo, existe um recibo simples, né, que você vai ter lá o nome de quem fez, o nome de quem está tomando o serviço, e vai ter a descrição do serviço. E vai ter quanto custou, né? Tipo assim, um recibo assim, eu, fulano de tal, recebi de Carlinha Navarro a quantia de tanto pelo serviço tal, e assim, certo? Tem um outro tipo de contrato, que é um contrato mais detalhado, que muitas vezes substitui, de recibo, desculpa. Tem um outro tipo de recibo, que é um recibo mais detalhado, que pode substituir um contrato de prestação de serviço. O que é um contrato de prestação de serviço? O nome já diz. Sou eu contratando alguém que vai me prestar um serviço, tá? Alguém que vai fazer alguma coisa para mim. E tem editais que exigem que esse contrato, exige que você mostre que você fez um contrato com o prestador de serviço para ele prestar o serviço para aquele projeto, certo? E tem editais que não exigem esse contrato e que você pode entregar um recibo detalhado. Ou seja, você vai ter a descrição de todos os dados do prestador de serviço, todos os dados do tomador do serviço e a descrição como se tem na nota fiscal. Entendeu? Aquela descrição que a gente tem na nota fiscal, a gente repete ela no recibo. E aí, a pessoa que assina esse recibo
tem que dizer qual é a função dela na empresa, tem que ter o nome dela, o CPF dela e a função que ela desempenha nessa empresa. E esse recibo ele tem que estar no papel timbrado da empresa. O que significa um papel timbrado? É um papel bonitão, boladão? Não, não é só isso. O papel timbrado da empresa é um papel que vai ter os dados da empresa, tá? Então, principalmente, vai ter onde você acha a empresa, né? Ou seja, hoje é e-mail e telefone, né? E o CNPJ da empresa, que comprova que aquele é um documento oficial daquela empresa, tá bom? E você está assinando oficialmente por aquela empresa. E aí, você, fazendo esse recibo mais detalhado, você muitas vezes não precisa de um contrato de prestação de serviço. Mas isso você vai conversar e isso você vai tirar as dúvidas com quem estiver lhe patrocinando. Eles que vão dizer. E aí a dica de ouro é não fique na dúvida. Não fique na dúvida. Tá com dúvida? Liga para o patrocinador e pergunta, olha, tal documento, como é que é? Fica íntimo dessa pessoa. Eu tenho amigos queridos que são fiscais, porque eu pergunto. E eu pergunto loucamente, assim, sem medo de errar. Eu não tenho obrigação de saber, certo? E entenda uma coisa, quando você pergunta para quem vai lhe fiscalizar qual é o documento certinho que você tem que entregar, você está facilitando o trabalho dele. Você está facilitando o seu trabalho e facilitando o trabalho dele. E ele está facilitando o seu trabalho também. Então é interesse de todo mundo. Não tem vergonha, não fica com medo, não fica com receio de entrar em contato com a pessoa que vai te fiscalizar. Entrar em contato com a empresa, né? Por exemplo, às vezes a empresa está te patrocinando e você está em contato com o marketing, né? Aí você começa a fazer essas perguntas para o marketing não sabe. Aí você diz assim, me dá o contato do jurídico daí, que é quem vai avaliar, né? Me dá o contato do jurídico ou do financeiro, porque são eles que entendem disso. Aí você já fala diretamente com as pessoas que vão te fiscalizar. Olha que legal. E aí você já vai entregar a documentação bem certinha do jeito que é para ser. E você vai ser um prestador de contas fantástico, tá certo? Então não dorme com a dúvida, vai atrás da resposta, tá? E não deixa de entregar nada. Às vezes a gente fica tentadinho a não entregar tal coisa, ninguém vai nem notar. Não, você tem que agir como um fiscal. Você é a primeira pessoa que vai ter que agir como um fiscal. E como é que você faz para ter tudo que estão pedindo? Você só paga se lhe entregarem tudo. Simples assim, tá bom? É simples assim. Então, ai, gente, desculpa o fungado, tá difícil. Como você vai, antes de pagar qualquer pessoa, você vai juntar essa documentação toda, não vai faltar nada, tá? Mas, você pode me dizer assim, e se der errado? E se chegar uma diligência para mim? Bom dia, Marcito, bem-vindo. Marcito, hoje estou falando sobre documentação para prestação de contas, dando uma geral aqui do que a gente precisa para prestar contas e não entrar em enrascada, né? Então, digamos que você entregou sua documentação e chegou um e-mail para você dizendo que está faltando coisa. Meu Deus, e agora? A gente não tem nenhum problema com relação a isso. Você somente vai entregar o que eles estão pedindo, tá? E você vai fazer isso prontamente. Você vai entregar essa documentação assim que eles solicitarem. Solicitaram, você entregou. Porque uma diligência de prestação de contas é uma coisa muito prática. Eles mandam uma lista do que está faltando. Sua lista já vem pronta. Então só providencia aquilo e entrega. Se por acaso você não tem como providenciar, você vai precisar justificar. E se você não conseguir justificar, se eles não aceitarem essa justificativa, você vai ter que devolver o dinheiro que você pagou com aquela rubrica, entendeu? Mas, por isso que eu estou dizendo, você só paga se tiver a documentação toda completa daquela rubrica específica, tá bom? Mas às vezes passam os farelinhos, sabe? Às vezes passam umas coisas e eles te pedem uma justificativa e tal, mas é simples. Não é uma coisa de você morrer de medo, não, tá bom? Tudo tem jeito, pra tudo tem jeito.
desde que você esteja agindo de forma correta. Se você está agindo de forma correta, você não vai correr risco de entregar, devolver dinheiro. Eu faço isso há 22 anos, eu nunca devolvi dinheiro de canto nenhum. Nunca precisei. E olhe que eu já desfiz pepino de projeto dos outros, porque ia precisar devolver dinheiro. Eu digo, peraí, me dá aqui, vamos ver o que é que precisa, o que é que não precisa. Por que você está me dizendo que você não tem esse documento? Ah, eu não tenho esse documento porque faz 10 anos que eu fiz. Eu digo, vamos ligar lá. Ah, mas a empresa fechou, mas tem o talonário dela guardado lá. Vamos pedir uma cópia dessa nota. A gente emitiu essa nota. Entendeu? E deu certo. Se você fizer tudo certinho, vai dar certo, tá? E aí você pode me dizer assim, mas eu não conheço os documentos que estão me pedindo. Eu não conheço essa documentação. E aí o tio Google vai te ajudar nisso. Você está na dúvida, você pergunta. Você não tem para quem perguntar, você pergunta ao tio Google, tá? Então, antes de você começar a sua prestação de contas, se você não tem muita certeza do que é cada documento, procura no Google e procura assim, qual é a diferença entre nota fiscal e recibo? O que é recibo? Qual a diferença entre nota fiscal e cupom fiscal? Bota lá se você não sabe o que é, entendeu? Não, coloca lá, pergunta, vai ter resposta. E lembrando sempre que vale muito a pena você perguntar o que o patrocinador está esperando de você, né? Ah, tá, você quer essa documentação, o que significa essa documentação? Então, vale muito a pena você tirar as suas dúvidas, não durma com a dúvida, tá bom? E se eu entregar um documento errado? Oh, meu Deus! Pode acontecer? Pode acontecer. Vai chegar uma diligência para você e você conserta o documento. Ponto. Não precisa ficar com medinho, não tem tensão nisso. Você só vai consertar o documento, tá? Às vezes a gente emite uma nota fiscal e a gente colocou o número da rubrica errado. Já fiz isso. Já coloquei o número da rubrica errado. Aí eles vão ligar, vão mandar um e-mail para você dizendo assim, ó, essa rubrica aqui não tá certa não. Aí você vai e emite uma carta de correção da nota fiscal e fica tudo certo. Entendeu? Ou seja, tem jeito, para tudo vai ter jeito. Não se desespera. O segredo do sucesso é você somente entender o que tem que fazer e fazer o que tem que ser feito. Só isso. E isso vale para tudo, né, gente? Acho que tudo na vida é mais ou menos assim. No nosso trabalho, a gente precisa sempre entender o que tem que fazer e fazer o que tem que ser feito. Tá? E se você pode me perguntar assim... Deixa eu beber uma aguinha. Você pode me perguntar, e se eu não tiver toda a documentação para entregar? Aí você está errado. Porque você tem que ter a documentação para entregar. Por que você tem que ter documentação para entregar? Porque para o fornecedor trabalhar com você, ele tem que ter a documentação para lhe entregar. Para você receber o seu dinheirinho lá, não sei onde, você tem que ter a documentação para entregar para eles. E isso passa pela organização da sua empresa, tá? Aí falando da documentação da sua empresa, você é responsável por manter a documentação da sua empresa ok. Certidões negativas, cartão de CNPJ em dia, os quinais que você vai precisar para aquela ação. Tudo isso você tem a obrigação de ter. Um comprovante de residência. O que é comprovante de residência? É um documento que comprova exatamente qual é o lugar que que a sua empresa tem residência, né? Qual é o endereço da sua empresa? Você precisa ter um documento que comprove isso. Pode ser uma conta de telefone, pode ser uma conta de luz, de água, enfim, cartão de banco, essas coisas. E aí você, na hora que você for, antes de você começar todo o babado, você tem que ter toda a documentação. Não tem acordo, entendeu? Então, verifica qual é a documentação que você vai precisar ter e já organiza para ter tudo, tá? Então, não tem essa de não ter o documento. Você vai ter o documento, sempre. Até porque os documentos são simples. São documentos que são recuperáveis, ou seja, alguma coisa que você perdeu, você consegue recuperar.
Então, não tem erro, você vai ter a documentação. Agora, você tem que se certificar de que você tem essa documentação antes de você começar a gastar, tá bom? Porque senão depois você tem que devolver o dinheiro. Então, agora que você já sabe como é que se faz, tá? Não inventa de ficar ansioso para querer pagar todo mundo e não ter a documentação completa. Você só vai pagar as criaturinhas que vão trabalhar no seu projeto se as criaturinhas entregarem para você toda a documentação que é exigida no Manual de Prestação de Contas do projeto, certo? O Manual de Prestação de Contas do edital, quem lhe entrega é quem fez o edital. É ele que lhe fornece essas informações. Você vai pegar esse Manual de Prestação de Contas e vai identificar tudo que tem que fazer. E você não vai pagar as pessoas sem elas cumprirem as exigências que estão no Manual de Prestação de Contas. Então, se no manual está dizendo que o seu fornecedor tem que entregar nota fiscal, recibo, contrato social da empresa e certidões negativas, você vai recolher nota fiscal, recibo, contrato social da empresa e certidões negativas e vai pagar eles somente depois que eles lhe entregarem essa documentação. Não caia nessa de pagar sem essa documentação na mão, tá bom? Eu sei que dói no nosso coração, eu sei que muitas vezes a gente quer pagar logo, porque, poxa, meu brother tá precisando desse dinheiro, eu já tô com o dinheiro na conta, por que eu não vou pagar para ele? Ele tá passando necessidade, porque ele precisa providenciar a documentação antes de receber, tá? Se liga nisso, dói o coração, mas também você vai ajudar o seu brother a se organizar, tá bom? Então, qual é o jeitinho bem certinho da gente se preparar para ter toda a documentação em dia? Primeira coisa é, se você aprovou um projeto, né, você vai solicitar a quem fez o edital, você vai solicitar um manual de prestação de contas. E aí você vai pegar este manual de prestação de contas e você vai mergulhar nesse manual de prestação de contas. O que é o manual de prestação de contas? É um documento que reúne todas as informações sobre a documentação que você precisa entregar quando for prestar contas. E você vai fazer isso antes do seu projeto começar. Você vai mergulhar no manual de prestação de contas e você só vai pagar as pessoas cumprindo tudo que está no manual de prestação de contas, né? Você vai entender tudo que estão exigindo. Não adianta você, não estou entendendo muito bem, mas vai ser assim mesmo. Não, você vai entender toda a documentação que estão exigindo e você vai manter essa documentação sempre organizada. Tudo que você receber, você vai guardar numa pastinha da prestação de contas e você vai mantendo isso de forma mais organizada possível para você não se perder ao longo do processo. Então, a minha dica de hoje, de dica prática, vamos lá, dica prática. A minha dica de hoje, para você não se enrolar com documentação, cria hoje uma pastinha dos seus documentos da sua empresa. Bota lá, eu tenho uma pasta no meu computador que se chama Documentos Burocráticos. Então, nessa pastinha, coloca lá já o contrato social da empresa, coloca o cartão de CNPJ, comprovante de residência, as certidões negativas você pode botar numa outra pasta separadinha que você tem que ir trocando, né? Mas organiza a documentação básica da sua empresa. Bota tudo numa pastinha, deixa lá. Eu tenho um esquema massa com o meu contador. Sabe o que é? Eu tenho uma pasta compartilhada com ele. Então, todo mês ele emite as minhas certidões negativas. E todo mês ele coloca uma pastinha lá dentro. Assim, tem a pasta, né, da empresa, da contabilidade da empresa. Dentro da pasta da contabilidade da empresa tem o ano, 2021. Dentro de 2021 tem o mês. Então tem lá, 2021, mês de junho. Se eu abrir essa pasta das certidões negativas, lá dentro vão estar todas as certidões negativas atualizadas do mês de junho. Olha que maravilha. Então, quando eu preciso de certidão negativa, eu só pego essa pastinha e entrego para quem quiser, para quem tiver que ser, certo? Então, cria um esquema assim que vai facilitar a sua vida. Porque, veja, se o contador todo mês emite certidões negativas, é só compartilhar uma pasta comigo e fica tudo certo, né? Eu não preciso pedir para ele mais. Antes ele me mandava por e-mail,
Agora, a gente tem esse esquema da pastinha que tá lindo, tá maravilhoso. Funcionando maravilhosamente bem, tá? Então, cria um esquema, né, com o seu contador, ou se você é sozinho, cria um esquema com você mesmo. Todo dia, 5 do mês, você vai emitir certidões negativas. Senta no teu computador, atualiza as certidões negativas e bota na pastinha de junho. Depois na pastinha de agosto. Vai fazendo sua pastinha de certidões negativas para que isso seja mais fácil, mais fluido para você. E por que é importante a gente emitir essas certidões negativas todo mês? Porque às vezes você está devendo alguma coisa e não sabe que está devendo. Porque, gente, uma vez eu estava devendo um resíduo de juro de um negócio, sei lá quanto, que fazia não sei quantos anos, e a certidão negativa da União não saía. E não aparecia nada do site, foi uma confusão, eu tive que bater lá. E quando eu cheguei lá, era uma bobagem que estava assim, fazia uns 10 anos, sei lá, 10 anos não, porque não fazia tanto tempo assim não, mas fazia muito tempo que estava lá, era uma bobagem mesmo, um farelinho. E eu fui lá, paguei e ficou tudo certo. Então, por isso é importante a gente sempre estar emitindo a certidão negativa. É a comprovação de que está tudo certo na sua empresa e que você tá no páreo, você tá apto a participar das coisas, entendeu? Se não sair uma certidão negativa, você vai investigar porque é que não está saindo, tá bom? Marcelo tá aqui, tá dando um legalzinho. São dicas de ouro, Marcelo. Para que a gente viva mais feliz e tranquilo nesse universo que a gente tem que prestar conta da vida da gente, né? E uma outra dica que eu dou é pesquise sobre o que você não sabe o que é. Tem documento que você não sabe o que é, eu não sei o que é cartão de CNPJ. Entra no Google e pesquisa, gente. Hoje ninguém vai em biblioteca mais, né? Então você tem na sua mão o Google. Entra lá, pesquisa o que é um cartão de CNPJ e você vai descobrir o que é um cartão de CNPJ. Coloca assim mesmo, o que é um cartão de CNPJ, o que é uma certidão negativa, o que é, vai estar lá tudo explicadinho, tá? Ou você pode rever essa live que eu falei tudo no começo, mas pode ser, outras dúvidas podem aparecer e você pesquisa, você não dorme com a dúvida, tá? Tira a dúvida, escreve no Google e isso não é vergonha para ninguém, sabe? Porque acho que estar disposto a aprender já é maravilhoso. Então, se alguém lhe perguntar, não menospreze essa pessoa, só explica o que é e fica bem feliz porque ela está te perguntando, está querendo aprender. Beleza? Minha gente, eu vou me embora que eu já não estou conseguindo respirar mais com esse nariz entupido. Esse foi o projeto Produção Profissa de hoje. Todo dia ele acontece às 8 da manhã. Sempre eu com essa carinha de sono, normalmente com uma xícara de café na mão. Hoje não teve a xícara de café porque eu vou bem ali fazer os meus exames de rotina. Eu precisava estar em jejum, estou morrendo de fome e vou lá fazer os meus exames. Mas, se você quiser mais dicas, mais conteúdos como esse que você viu aqui, no meu canal do YouTube, se inscreve no meu canal do YouTube e ativa o sininho lá, que tá sempre chegando informações sobre produção cultural. O meu foco é sempre produção cultural. Às vezes sou bem mais específica, como foi na conversa de hoje. Se você tiver dúvidas, manda nos comentários, ou eu tô sempre abrindo uma caixinha de perguntas no Instagram. Bota lá na caixinha de perguntas qual é a sua dúvida, que eu faço um conteúdo como esse para você, tá bom? Marcito, amanhã a gente se vê. Gente, amanhã eu vou estar no programa Na Frequência, falando sobre produção cultural. Eu tô empolgadíssima para participar desse momento, vai ser massa. Vou adorar essa brincadeira. Então, a gente se encontra aqui amanhã às 8 da manhã e depois amanhã às 20h30 também Na Frequência. Nas minhas redes sociais, no Instagram e no Facebook e no YouTube também, todos os dias tem um conteúdo consistente como esse e tem também pequenos conteúdos que são mais fáceis de você entender e mais rápidos também, porque eu sei que uma live como essa você precisa de muito tempo para assistir. Mas ok, Marcito está dizendo que amanhã vai ser show demais, eu vou adorar fazer isso, eu adoro conversar com pessoas. Minha filha dizia assim, minha mãe, por que você gosta tanto de falar com pessoas que você não conhece? Porque eu gosto de falar, eu falo pelos cotovelos. Até amanhã, minha gente, um beijinho, fui.